Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem, tudo tranquilo, na santa paz do Senhor. Uma noite de segunda-feira bem gostosa, não tá frio, também não tá aquele calorão. O dia foi bem quente, mas a noite tá bem agradável. Ontem a gente não leu, ontem foi domingo. Hoje, então, segunda-feira. No sábado a gente leu Juízes 5. Hoje, segunda-feira, vamos ler capítulo lindo. Hoje, então, vamos ler Juízes capítulo 6, Gideão. Vamos orar, gente, entrar na presença de Deus para que Ele nos abençoe e nos dê entendimento da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença, em nome de Jesus, Paizinho, para que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, hoje Juízes capítulo 6. Oh Deus querido, abençoa, Senhor, essa palavra, que ela entre em nosso coração e que a gente possa, Senhor, como uma sementinha que é colocada no nosso coração, ver ela frutificando um dia. Em nome de Jesus eu te entrego a todos, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Deixa eu pegar o óculos aqui para eu poder ler melhor. Gideão. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiram contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. E, acampando-se contra ele, destruíram o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O anjo de Deus fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, Abiesrita, acho que é isso, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse-lhes: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?
dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça a teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo do meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma eifa de farinha bolos ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e, trazendo para debaixo do carvalho, lhe o apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele fez assim. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou Jeová Salom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a acera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha de acera que cortaste. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a acera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: quem fez isto? E depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a acera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão Jerubbaal. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão
Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Conclamação à guerra santa. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e ainda enviou mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Gideão pede um sinal de Deus. Disse Gideão a Deus: Se há de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Gideão pede um segundo sinal. Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Louvado seja, gente, capítulo não lido, capítulo lido. Aqui prova-se que Deus é Deus. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, que vem a ser o mesmo Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E ele veio para que fosse livrado de novo Israel. Então, aqui a gente vê que cada vez que Israel caía, Deus levantava alguém para que pudesse ir lá e ajudar. Então, a gente vê que quando a gente está numa situação de desespero, muitas vezes, Deus castiga, né, gente? Porque ele deixou aqui 7 anos, né? Então, teve outros aí que ele deixou mais tempo. Então, ele castiga, ele entrega na mão dos inimigos mesmo e deixa para ver o que a pessoa vai fazer. Mas se a pessoa clama e pede a Deus, naquela época, menos do que hoje, porque hoje a gente vive pela graça, pelo sangue derramado do Senhor. O Senhor derramou o sangue na cruz. Então a gente vive pela graça e o nosso pecado já foi pago naquela cruz. Mas naquela época Israel tinha que pagar o pecado dele através de holocausto, através de um altar que eles levantavam para Deus, e ali eles faziam as oferendas e faziam a queimação, queimavam, colocavam ali no caso o que Deus pedia para eles, que era ovelha, era as coisas que eram necessárias para que o pecado fosse coberto, no caso, para que o pecado fosse perdoado. Então Israel, cada vez que caía, ele passava por um perrengue, vamos dizer assim, muito grande. Deus então fazia com que alguém se levantasse e queimasse alguma coisa que fizesse ali um holocausto, fizesse um altar para ele, e dali para frente ele levantava aquela pessoa, e aquela pessoa então iria à luta para levantar Israel novamente. Isso só quem faz é pai. Pai faz isso. Pai, por mais que um pai, hoje também mãe, que as mães hoje em dia também, mas por mais que a gente esteja ali, que a gente vê que o filho caiu, a gente até pode deixar muitas vezes ele tem que cavucar, ele tem que levantar com as próprias pernas, mas quando vê que ele realmente está cavucando demais e que realmente não conseguiu, a gente vai e estende a mão e ajuda, porque é nosso filho e tá ali. Assim é o Senhor com a gente. Tá bom, gente? Então vamos
E Deus responde, né? Porque Gideão pediu provas ao Senhor, claro que sempre na humildade, sempre sabendo que era o Senhor, mas ele pediu para que ele tivesse certeza. Então muitas vezes a gente diz assim: ai, Senhor, me dá uma prova de que realmente é isso mesmo. E o Senhor vem e te responde. Então tu tem que escutar, porque ele não vai te falar 500, 600 vezes, não. Ele vai te dar as respostas que é necessária. E depois tu tem que ter a tua fé e confiar que o Senhor está ali, que ele vai agir. Tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entro na tua santa presença agora novamente para te agradecer por esse capítulo maravilhoso, Pai. Oh, Deus querido, quanto entendimento vem ao nosso coração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Abençoa a nossa noite, assim também a nosso dia de amanhã, Pai. Esteja com nós, Senhor, em cada minuto, em cada segundo, em cada momento, Senhor, do nosso dia ou da nossa noite de hoje. Pai querido, eu te entrego a todos os teus filhos que estão aqui hoje presentes, Pai, que estão lendo, Senhor. Abençoa, Senhor, para que aquelas pessoas que desejam estar, Senhor, lendo a tua palavra, e como eu não consigo, Senhor, desculpa, que cheguem a conhecer o canal, esse canal, Senhor, que foi o Senhor que me deu, que deu para todos nós, para que a gente pudesse estar aqui, lendo a tua santa palavra, e que essas pessoas, Senhor, cheguem até nós, para junto com nós, Senhor, ler a tua palavra. Oh, Deus querido, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu peço para vocês que quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você é novo por aqui, esse aqui é um canal da leitura diária da Bíblia. A gente está aqui de segunda a sábado. Domingo eu não estou gravando, mas de segunda a sábado a gente está aqui gravando sempre um capítulo da Bíblia. A gente começou no início e o nosso objetivo é ler a Bíblia completa. Por quê? Porque eu queria ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então eu pedia sempre para Deus: Senhor, me ajude a ler. Eu nunca imaginei que eu iria ler a Bíblia gravando ela, para que mais pessoas lessem. Mas Deus sabe como é que é, e Ele que trabalha. A gente pede e Deus age. Então Ele me fez nascer ao coração a vontade de abrir. Um dia o Espírito Santo falou no meu coração para que eu abrisse um canal no YouTube onde eu lesse a Bíblia todos os dias um capítulo. E hoje eu estou aqui em Juízes, capítulo 6. Tá bom? Se você é novo no canal, você pode ir acompanhando junto com nós. Hoje é 6, amanhã 7, assim você vai indo. E conforme vai indo os dias, você vai escutando aqueles que você ainda não escutou até alcançar a gente. E daí continua dali para frente. Tá bom, gente? Eu vou me despedindo de vocês. Gente, não esqueçam de compartilhar os vídeos, tá? Ative o sininho aí para que chegue para vocês as notificações. E deixa o like se você gostou. E compartilhe, gente, é a maneira que a gente tem de evangelizar e levar a palavra do Senhor à frente, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.